É muito comum termos a necessidade de armazenar imagens nas nossas soluções em OutSystems. Seja a foto de perfil do nosso utilizador ou a imagem de um produto, temos que ter todo o cuidado no momento do armazenamento dessa informação na base de dados e também no momento em que vamos recuperar essa informação, vamos fazer uma busca nessa base de dados para apresentar essas imagens para os nossos utilizadores, porque um pequeno deslize pode comprometer completamente a performance da sua solução. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é James Andrade, eu sou o fundador da Trusted Academy, uma academia de programação focada na plataforma OutSystems, que trabalha com metodologias inovadoras e fornece aos nossos alunos toda a base que ele precisa para se tornar o desenvolvedor OutSystems acima da média. No vídeo de hoje vamos falar sobre performance em OutSystems, mais diretamente ligado à busca de imagens na base de dados, ok? E também sobre o armazenamento dessas imagens. Hoje sabemos que com o telemóvel, com o celular, com a capacidade que os telemóveis têm hoje de tirar fotografias com altíssima qualidade, é muito fácil com que os nossos utilizadores façam o upload de imagens extremamente pesadas nas nossas soluções. Então, dito isso, como é que podemos otimizar as nossas aplicações para que essas imagens e esses binários que ficam guardados na base de dados, elas possam ser recuperadas e apresentadas da forma mais otimizada possível? Eu não vou abordar nesse vídeo a forma de armazenamento de imagens em serviços específicos de storage, como por exemplo o S3 da Amazon. Isso porque o armazenamento de arquivos de binários em base de dados relacionais, ele pode não ser a melhor alternativa para você, ok? Para sua solução. Principalmente quando a gente fala sobre sistemas de gestão documental ou sistemas que guardam muitos arquivos. A base de dados relacional, ela não é o ideal para isso. Talvez uma integração com um sistema de storage, onde você possa armazenar os arquivos através desse serviço, pode ser a melhor opção, ok? Então, o armazenamento de binários na base de dados é sempre uma questão bem polêmica, mas tratando-se de imagens, fotos de perfil, é muito comum ver esse padrão de armazenamento, então não vai ser discutido nesse vídeo a forma de armazenamento de binários através de serviços de storage, ok? Dito isso, vamos para o Service Studio, onde vamos ver o nosso caso de uso, que vai trazer um portal de alunos, onde podemos cadastrar novos alunos, carregando imagens. Eu tenho imagens aqui bem pesadas e vamos ver como é que o OutSystems se comporta quando eu recupero essas imagens utilizando o Aggregate, que é a forma mais simples de se buscar dados no OutSystems, e como ele se comporta quando eu utilizo uma SQL Query, por exemplo, e quando eu faço algumas modificações ali, mesmo utilizando o Aggregate, vamos reparar isso através do nosso Developer Tool, através do Network, vamos reparar quais são as informações que estão sendo obtidas da base de dados. Também vamos falar de um padrão interessante em que, no momento em que o utilizador carrega a imagem, vamos transformar essa imagem para uma versão mais reduzida, em que essa versão mais reduzida ela vai ser suficiente para apresentarmos ali uma versão menor para o nosso utilizador numa listagem dos estudantes, por exemplo. Então, sem mais delongas, vamos pôr a mão na massa no Service Studio. Então, pessoal, já estou aqui com o Service Studio aberto e vamos criar o nosso portal dos estudantes, onde podemos ver uma lista de estudantes, junto também com a sua fotografia, e um detalhe para que possamos aqui adicionar novos estudantes. Então, eu vou criar aqui esse cenário muito rapidamente, ok? Não é o nosso objetivo explicar cada passo da criação desse cenário, mas mesmo assim eu queria criar junto com vocês, até para que vocês também pudessem ver aqui um pouco de live coding, aqui criando esse portal dos estudantes, aqui para mostrarmos esse nosso exemplo e aqui os nossos casos de uso em relação a trazer os binários, através de um aggregate, através de um SQL, para apresentar essa informação para o nosso utilizador. Então, para isso, eu vou criar aqui uma nova entidade, ok? Vou criar uma entidade student. Muito simples, eu só vou ter basicamente aqui o nome do estudante. Vou só aumentar aqui um pouco dos caracteres, pode ter um estudante com um nome muito grande, não é? E já vou criar aqui uma segunda tabela, que eu vou chamar de Student Photo, ok? Essa tabela, ela vai ser uma tabela de relação 1 para 1, ou seja, ela é uma extensão da tabela Student, pois já é uma boa prática aqui do OutSystems armazenar os binários
não na entidade que tem os restantes das informações, mas sim em uma tabela de extensão. Assim vai te permitir buscar apenas as informações do estudante sem a foto quando for necessário, ok? E se caso seja necessário a foto, então você adiciona um join com essa entidade. Então separar o binário de uma entidade em uma entidade de extensão é uma boa prática da plataforma OutSystems, ok? Então eu tenho aqui o arquivo na minha Student Photo e também vou ter o nome do arquivo. Vou pôr aqui o file name também aqui nessa nossa entidade. Então eu tenho duas entidades, ok? Student e Student Photo. A nível de modelo de dados está bem simples, mas já vai servir aqui para o nosso exemplo. E agora na interface vamos criar um ecrã de listagem. Criar um novo ecrã de listagem, também um ecrã mais simples, ok? Onde podemos ver aqui uma lista. Vamos, através de um aggregate, buscar a informação que precisamos, então clicando com o direito Fetch Data, né? Vamos buscar na base de dados e aqui escolhemos qual é a entidade que queremos buscar a informação, no caso será Student, e vamos adicionar um novo source, que será a Student Photo. Queremos as duas informações do estudante e da fotografia, ok? Vamos deixar assim para já. Agora, podemos dizer que a lista é alimentada por essa nossa busca, ok? O source, a fonte de dados dessa lista é esse nosso aggregate. E vamos adicionar aqui um componente do OutSystems UI, o card sectioned. Vou colocar isso aqui dentro de um container, para dizermos que ele vai ocupar 3 colunas. Esse card ele permite separar aqui as informações, então eu vou pôr, por exemplo, aqui no topo um componente image, onde vai ficar a foto do aluno, e aqui no título vamos pôr uma expression, onde vamos pôr o nome do aluno, ok? Então vamos apontar aqui para o current da nossa lista, student name. Perfeito. Vamos preencher aqui um exemplo. A imagem, vamos dizer que a imagem tem aqui uma propriedade que é o type, vamos dizer que ela vem da base de dados. Ok, é um binário, né, que vai vir da base de dados. E vamos apontar aqui para o nosso atributo student photo file, ok? Que é onde está o binário que vai ficar armazenado do aluno. Então temos aqui já uma lista muito simples que apresenta a imagem. Quando eu digo muito simples, não temos aqui paginação, ordenação e etc. Mas já vai servir para o exemplo que eu quero demonstrar a vocês. Ok? Estamos a buscar um max record 50. Vamos fazer essa busca logo quando o ecrã se inicia, ok? Logo ao início. Então acredito que esteja suficiente para o caso de uso que eu quero demonstrar a vocês. Vamos agora criar um ecrã de detalhe e eu vou adicionar aqui um botão que vai nos permitir depois redirecionar para esse ecrã de detalhe. Create a new student. Vamos criar aqui um novo ecrã. Também vou começar do zero. Assim vocês, para quem não tem muita prática aqui com OutSystems, já aproveita também ver a criação do zero, não repete tanto aquela questão do scaffold, né, de arrastar e criar os dois ecrãs. Então, se você estiver no momento de aprendizado ainda da plataforma, evite fazer o scaffold e vá sempre fazendo do zero para praticar e perceber novos elementos, novas propriedades que você não tinha percebido ainda utilizando o scaffolding, ok? Então aqui vamos adicionar um formulário. Ok? Esse formulário ele vai ter a seguinte informação. Vou passar aqui como parâmetro o Student ID, ok? Vamos buscar essa informação através do Student ID na base de dados, que também é um padrão. Vou adicionar aqui um filtro, onde o Student ID é igual ao parâmetro que eu recebi, ok? E vamos dizer que o max record é 1, já que é uma busca por ID, minha expectativa não é que retorne mais do que um estudante aqui. E eu vou preencher esse formulário com as informações do estudante,
utilizando aqui uma aceleração. Mas essa aceleração basicamente vai preencher aqui a label e o input e criar para nós aqui uma ação de save, ok? E vamos precisar ainda de mais um componente, que será o componente de upload, para podermos carregar a nossa imagem, ok? Então tá aqui o componente de upload, na barra de ferramentas. Eu vou dizer que os tipos aceitos por esse componente de upload é apenas o de imagem. Ele deixou aqui uma imagem muito grande. E vamos apontar aqui para um conteúdo da imagem, né, o binário, ele tem que ser da nossa entidade Student Photo. Então vou adicionar aqui um source nessa minha busca, Student Photo. Ok? Vou fechar. E agora eu já consigo mapear aqui o Image Content com esse Student Photo. Essa imagem está muito grande. Vou reduzir aqui esse tamanho. Também porque o nosso formulário está ocupando aqui muito espaço, né, na horizontal. Deixa eu ver aqui se eu reduzir esse form. Já fica algo mais interessante, ok? Então vamos por aqui na propriedade do nosso upload também, vamos dizer para onde é que vai o conteúdo quando carregarmos aqui a nossa imagem. Então vai para a nossa entidade também. E agora vamos criar uma ação, né, no nosso botão guardar. Vamos criar uma ação para armazenar essa informação na base de dados. Então vou criar aqui nas nossas server actions, muito rapidamente, uma ação student save, ok? Que vai receber o nosso student e vai receber também o student photo. Vamos pôr do tipo correto. Student photo está aqui. E poderá retornar o student ID. Ok? O que é que vamos ter aqui dentro dessa nossa action student save? E para já, ignore que estamos dentro de um módulo end user. É somente para mostrarmos aqui essa questão da busca das imagens, ok? Então vamos construir rapidamente. Vamos utilizar aqui as ações de create ou update da tabela student. Vamos ter que atribuir o valor, né, caso seja um registro novo, vamos ter que atribuir o valor da nossa entidade de extensão, ok? Que ela precisa do Student ID, e nesse caso, se fosse a primeira vez, não existiria, seria criado após essa ação, por isso que eu vou referenciar o output dessa ação, que acabou de criar o estudante, e depois vamos chamar a nossa Student Photo Create or Update. Ok? Vamos passar lá para dentro. Podemos retornar também o Student ID, que é o nosso output aqui dessa nossa server action. Ok, e já temos uma server action para guardar a informação do estudante e vamos utilizar essa ação aqui, passando toda a informação que foi recolhida no formulário do estudante e do Student Photo. Ok? No final de tudo, eu quero redirecionar para o meu ecrã de listagem, não quero continuar aqui. Depois de guardar, eu posso redirecionar para o meu ecrã de listagem. Perfeito. O que mais? Por que está a dar erro aqui? Vamos ver. O nosso botão Create New Student ainda não tinha aqui para onde ir, né? Então vamos apontar aqui para o Student Detail, passando um New Identifier, que significa que queremos criar um novo estudante. Agora que já temos aqui o botão, levando para o Student Detail, passando no Identifier, podemos também definir aqui um link para podermos consultar também cada estudante, ok? Consultar o detalhe de cada estudante. Eu vou englobar esse container num link, ok? Utilizando aqui, clicando com direito e utilizando o atalho Link to. Então vamos fazer um link para o Student Detail, passando o current dessa lista, ok? Em princípio deve estar a funcionar. Vamos lá experimentar a nossa solução. Eu vou pôr o ecrã como anônimo, para não precisarmos nos autenticar e perdermos um pouco mais de tempo com isso.
Ok, já estamos aqui na nossa solução, aberta no navegador. Ainda não tenho nenhum estudante, por isso que não apresenta nenhuma informação. E antes de eu cadastrar novos estudantes, eu quero ver com vocês os binários que eu tenho aqui guardados, ok? Para esses estudantes. Então eu separei aqui algumas imagens para o Antônio, a Cristina, a Elisa, o Marcos e etc. E vejam o tamanho desses binários. 2 megabytes, né? 2,6 megabytes, 2.2. Então são arquivos com alguma dimensão. Esse tem 4, 5 megabytes, mas sabemos que as fotos que são tiradas do nosso telemóvel podem chegar até 15 megabytes, então são fotos, são imagens que têm um peso bastante grande aqui para depois estarmos buscando uma lista com várias imagens com esse peso extremamente grande, pode causar alguma lentidão aqui no nosso sistema. Então vamos ver como é que o OutSystems lidar no cenário em que tem vários arquivos com uma certa quantidade de megabytes. Então vamos lá, vamos cadastrar os nossos alunos. Vou clicar aqui, vamos cadastrar aqui o Antônio. Vamos aqui escolher a imagem do Antônio. Perfeito, vamos guardar. Já temos o Antônio, vamos criar mais um estudante. Maria. Vamos buscar a imagem da Maria. Então, perceber que também temos imagens aqui com várias dimensões, né? Dimensões diferentes sendo apresentadas aqui. Então, daqui a pouco vamos ver isso também. Então, quem mais temos? A Elisa. Temos também a Cristina. Temos o Marcos. Temos o Pedro. E, por último, vamos bora lá, o Ragnar. Perfeito? Então temos aqui imagens, né? Estamos aqui a carregar a nossa lista de estudantes. Eu vou fazer refresh aqui esse ecrã, olha. Não está nada a demorar, não é? Então, o que será que está por trás do fato de termos cadastrado imagens com 4 megabytes, 2 megabytes e não notarmos essa lentidão aqui no nosso sistema? Eu vejo aqui carregar rapidamente. Vamos olhar aqui o network da nossa aplicação e vamos tentar entender o que é que o OutSystems está a retornar para nós através do network, ok? Então, concluiu. Eu vejo aqui que o meu aggregate, né, a minha screen data, que é traduzida aqui nessa busca que foi feita, que é o meu aggregate getStudent, ele traz aqui um tamanho que está na casa dos bytes, né? Está na casa aqui dos bytes ainda, e demorou 330 milissegundos, então ele não trouxe os binários. Esse é o meu entendimento. Para ter apenas 673 bytes aqui, ele não trouxe os binários que eu armazenei, ou trouxe alguma versão otimizada, né, desses binários. Então vamos tentar entender melhor o que é que o OutSystems fez aqui realmente para que essa busca ela não demorasse tanto, né, e as imagens fossem carregadas aqui de forma mais assíncrona. Vamos repetir mais uma vez. Então eu consigo ver que apresentou alguma coisa para o meu utilizador com o nome, como por exemplo o nome, não é? E depois as imagens foram carregando assincronamente, né? Cada imagem depois foi carregando a seu tempo. Mas eu não programei nada aqui em relação a isso, né? Nós não programamos nada em relação a isso. Foi magia feita aqui pelo aggregate. Então vamos entender melhor o que é que o aggregate fez. Ao observar aqui essa busca que foi feita na base de dados, vamos tentar perceber melhor o que é que foi retornado. Okay? Vamos olhar para o data, vamos olhar para a lista, vamos olhar para os nossos estudantes. Tem aqui o nosso primeiro estudante, o Antônio, e vamos ver o que é que ele trouxe aqui no Student Photo, já que ele não trouxe o binário. Então ele trouxe o file, que é o binário propriamente da minha entidade, vazio. Okay? Então ele não trouxe o binário. O file name também não trouxe, não está a utilizar. Tem aqui o ID e tem um atributo que eu não criei.
ok? O que é essa propriedade? O que é esse atributo que o OutSystems trouxe da base de dados? O file URL, um URL, não é? Um endpoint, onde está o binário, né? Com uma chave aqui que parece ser um GUID para esse tal binário. Então, o próprio OutSystems com o Aggregate fez aqui uma otimização, ok? Do qual ele não traz o binário propriamente da base de dados, mas sim traz uma URL e através dessa URL ele vai buscar o binário. Vamos tentar perceber mais a fundo onde é que ele vai buscar esse binário através dessa URL. Então, vamos inspecionar aqui cada uma dessas imagens. Vamos inspecionar aqui, por exemplo, a imagem da Elisa. E vejam só, o componente da imagem foi montado aqui com um endereço, não é? Que é o meu próprio ambiente pessoal. Depois tem aqui barra students, barra screen services. Então, tudo isso foi uma estrutura montada pelo OutSystems. E os nossos binários, né, os binários dessas imagens foram postos aqui nesse endpoint. Então, se eu vier aqui também em source, ok? Se eu vier aqui em source, eu consigo encontrar esse endpoint do screen services. E se eu expandir, eu vejo aqui todos os meus binários originais estão disponíveis aqui. E através do CRC, né, do endpoint ali da imagem, o OutSystems criou um mecanismo para ir buscar cada um desses arquivos, ok? Então isso é uma forma feita, é uma aceleração aqui automática da OutSystems, ok? Da plataforma na utilização dos aggregates, mas eu quero que você tenha atenção aqui em uma coisa que isso precisa estar muito bem configurado junto com a imagem, né, com o componente de imagem, para que essa aceleração ela funcione. E o que ela faz, na verdade, é carregar as nossas imagens aqui de forma assíncrona, uma vez que o fetch, né, que foi feito, o aggregate que foi feito, vai trazer apenas o endpoint, né, o endereço de onde é que está essa imagem, e depois, quando for renderizado cada imagem, é que a gente vai buscar essa informação aqui no source, né, nos endpoints que foram criados pela própria OutSystems. Então, é uma aceleração bem interessante. Vamos ver mais uma vez o network a funcionar, porém, não vamos ver somente aqui as buscas que foram feitas, vamos ver todos os arquivos para percebermos como é que ele faz isso na prática, ok? Então, estou vendo aqui as coisas a carregar e agora vamos olhar mais a fundo aqui para o nosso network e as informações que foram trazidas aqui do servidor. Então, bora lá. Primeiro, tá aqui o meu getStudent, ok? Vou fechar aqui isso. Tá aqui o meu getStudent, trouxe 672 bytes, demorou 415 milissegundos. Não é assim tão rápido, mas pronto. Depois, o que é que ele trouxe mais? Trouxe arquivos de imagem. Então tá aqui a imagem do Antônio, tá aqui a imagem essa já não me lembro, da Maria, e assim sucessivamente. Eu vou fechar e vamos ver que cada requisição cada pedido desses arquivos tem o seu tamanho original. Então 2,7 MB, 1,7 MB, 2.3, 5.1 e assim sucessivamente. Então, as imagens, elas foram carregadas lentamente, né? Porém, não tivemos assim uma noção muito grande do impacto, porque elas foram carregadas assincronamente, ou seja, em paralelo, foram carregando aqui as imagens e também o utilizador já tinha acesso aqui a alguma informação, que era a informação dos nomes, né? Então, como é uma das funções da aplicação Reactive, nós vamos interagindo com o utilizador, né? Vamos apresentando de forma assíncrona as informações a serem carregadas para o nosso utilizador, de forma a melhorar a experiência. Então, o Aggregate dá aqui uma grande ajuda em relação a mostrar alguma informação e ir carregando as imagens de forma assíncrona. Vamos fazer uma pequena mudança no nosso código e perceber que essa aceleração ela deixa de funcionar por essa alteração. Por isso que é importante você entender o que o OutSystems está a fazer como aceleração e quais impactos você pode ter caso você não configure bem esses componentes, né? Vou utilizar aqui dois exemplos, mudando ali na própria imagem esse parâmetro para o componente da imagem e também vou, ao invés de utilizar o aggregate,
utilizar um SQL e vamos ver que o impacto a nível de performance é bem grande em trazer esses binários extremamente grandes da nossa base de dados, ok? E por último, fique aí, se você está gostando desse vídeo, se está achando interessante, já deixa um like nesse vídeo e compartilha com mais pessoas, ok? Se inscreve no nosso canal para mais conteúdos desse tipo, porque ainda no final desse vídeo nós vamos ver uma forma ainda melhor de otimizar não as buscas, mas sim o binário propriamente que armazenamos, ok? Para determinadas situações em que basicamente precisamos apresentar uma versão reduzida, como uma thumbnail, não é? Uma versão reduzida dessa imagem. Então, por que eu vou buscar uma imagem de alta resolução de 10 megabytes quando eu simplesmente quero apresentar um quadrado com a foto daquele aluno, ou daquele colaborador, ou daquele produto? Então, vamos ver isso no final do nosso vídeo. Mas agora, vamos fazer o seguinte. Vou fechar aqui. Vimos que funciona de maneira bem interessante aqui o carregamento assíncrono das imagens, que o OutSystems com o Aggregate não traz o binário e sim um endpoint, né, para depois carregar essas imagens de forma assíncrona, que é bem interessante. Mas vamos ver como quebrar, né, como fazer para com que isso deixe de funcionar e temos um completo desastre aqui na nossa solução, em que vai fazer com que, mesmo utilizando o Aggregate, todos os binários sejam retornados na mesma busca, o que pode causar até um timeout na nossa solução. Já estou aqui de volta no Service Studio e a única alteração que eu vou fazer é basicamente adicionar um if. Vou adicionar um condicional no parâmetro que eu estou utilizando para o meu widget image e vamos ver como é que o OutSystems vai reagir a essa minha condição que eu vou adicionar aqui. Então, vai ser uma condição dummy praticamente, é só para testarmos só para validarmos o funcionamento do aggregate, né, quando temos um if e não passamos o parâmetro diretamente do arquivo para o widget image. Então, vou pôr assim, quando o binário for diferente de nulo, então passa esse binário. Se não, passa no binary. Ok? Poderia ser qualquer outra coisa, ok? Quando for diferente de nulo, passa uma imagem estática ou aponta para um outro atributo da minha tabela. Poderia ser um if de qualquer tipo, mas o problema aqui é o seguinte, ao não passar diretamente o binário para o widget image, aquela aceleração que estava a nos ajudar vai deixar de funcionar, porque o OutSystems ele não vai identificar que você utiliza aquele binário como parâmetro do widget image e deixa de realizar aquela otimização. E vamos ver como catastrófico pode ser quando tentamos trazer todos aqueles binários da base de dados. Já fiz a publicação e agora vamos fazer refresh a nossa solução e vamos ver o que é que acontece. Até agora nada. E agora carregou. Ok. Vamos fazer mais uma vez, agora com o network aberto. Vamos limpar. Dessa vez eu quero ver apenas os fetch, as buscas. Recarregar. Olha o tamanho desse fetch. E é porque eu estou com uma internet boa. Ok? É por conta também da minha internet que ele ainda carrega com algum tempo. Mas mesmo assim, 2 segundos para apresentar a primeira informação para o utilizador é muito tempo. E esse fetch trouxe aqui 17 megabytes. E é porque só temos 3, 6, 7 alunos. Então, se vocês repararem, eu vou inspecionar aqui a imagem e agora já não é mais um endpoint, né? Já não é mais o source, aqui é apontar para um outro ecrã utilizando aquele mecanismo do OutSystems, mas sim o binário que está aqui a ser carregado. Por isso, todos os binários retornam no aggregate e retornam com o seu tamanho exato. Por isso que o peso do nosso aggregate ficou com 17 megas e durou em média 2,5 segundos para carregar. E isso porque temos poucos alunos. Então, você já reparou que utilizar o aggregate com o parâmetro de arquivo, né, do binário direto no image, o OutSystems faz uma otimização. Se você não tiver esse parâmetro setado diretamente, se tiver, por exemplo, um if que controla o content da imagem, essa aceleração já deixa de funcionar, então cuidado com isso. E também vamos ver agora, ao utilizar o SQL, ele também não faz essa otimização, por isso todo o peso dos arquivos também são retornados do servidor e que vai fazer com que a sua aplicação fique mais lenta para carregar. Então bora experimentar agora com o SQL.
Voltei aqui para o Service Studio e vou construir uma estrutura para me auxiliar nesse SQL. Vou construir uma estrutura chamada student_str, onde vamos ter o student ID, o name, o nome do estudante, né? O name, e o binário, ok? Então, essa é a minha estrutura. Vou voltar aqui na minha interface e agora vamos adicionar uma data action, onde dentro dessa data action vamos adicionar aqui um SQL. Dentro do SQL, vamos pôr o nosso output como a nossa estrutura que acabamos de criar e vamos construir aqui a nossa query. Student.id. Ok, já temos a nossa query, vamos fazer um teste. Está aqui a retornar. Com os binários, tudo ok. Vamos dar aqui um nome. Vamos definir o output da nossa data action. Já estava ali. Vamos definir como lista. Vamos fazer um assign aqui no output da nossa data action. Ok. Vamos só confirmar que está tudo ok. Ele está aqui a emitir um warning. Está aqui a questionar porque como eu tenho todos os atributos do student, posso fazer assim student.asterisco. Tudo bem. Também podemos fazer isso. Então, voltando aqui, vamos agora mapear, né? Vamos... aliás, vou fazer assim, vou fazer um clone dessa lista. Vou manter esta a funcionar perfeitamente. Vou chamar essa de student list SQL. Vou adicionar aqui um menu. Vou adicionar aqui no nosso menu um link também para essa página. E vou excluir esse nosso aggregate aqui dessa nossa segunda tela. Ok, vamos mapear aqui os sources. Posso apagar aqui para tentar acelerar um pedaço. Não, como ele tem uma estrutura diferente, ele também não vai conseguir. Perfeito, mas vamos lá mapear um a um. Já não preciso dessa demonstração também. Vou pôr direto aqui o binary, o file, né? Vamos pôr aqui o James também. O nome do aluno. E o link também precisa passar o current. Ok, agora já temos um ecrã que vai carregar os estudantes, vai carregar os alunos e vai fazer isso através de uma advanced, de uma data action, né, utilizando uma SQL query. E vamos ver que nessa forma, mesmo mapeando aqui diretamente com o binário, não é feito a otimização, né, de carregar os binários de forma assíncrona, né, guardando esses binários em um outro endpoint e depois apontando para esse outro endpoint, não trazendo tudo na nossa busca SQL. Ok? Vamos ver como é que funciona então esse nosso ecrã. Ok, demorando aqui um tempo para carregar, demorou, ok, carregou tudo. Perfeito, mas se repararmos também no utilizando aqui o network, vamos recarregar. Da mesma forma, o SQL trouxe os binários, todos os binários aqui com o seu tamanho real
e o que pode ter um impacto significativo aí na sua solução. Então, vamos para a etapa final do nosso vídeo. Se você continua aí comigo, não se esquece de deixar um like nesse vídeo, e se achar interessante aqui esse ponto, né, onde temos o exemplo do aggregate, que eu vou voltar aqui atrás. Vamos voltar lá no nosso aggregate e vamos remover o nosso if para deixar na forma otimizada do aggregate. Ok? Porque assim ele entende que eu estou mapeando diretamente o arquivo com a imagem e faz aquela aceleração que eu demonstrei para vocês. Vamos deixar esse ecrã funcionando nesse formato. Vamos manter agora o nosso também com o SQL. Vamos ver a diferença entre o carregamento dos dois, aqui a experiência de utilizador. E depois vamos para o nosso terceiro cenário, onde vamos construir uma nova entidade, uma nova tabela, para armazenar uma versão reduzida da imagem que o utilizador carregou, e vamos utilizar essa imagem para apresentar para o nosso utilizador em um terceiro ecrã, ok? Utilizando esse padrão de transformar a imagem depois que ela é carregada pelo utilizador. Então aqui no browser, só recapitulando os dois cenários, temos os students, que é com o aggregate, ok? O aggregate, olha, carregou de forma assíncrona, então uma experiência de utilizador interessante, né? Uma vez que eu já vejo a informação. Vamos agora para o SQL, um momento de pausa, um momento congelado, pum, mostrou tudo. Então não tem uma boa experiência de usuário, o que não está alinhado com os princípios do reactive, né? De termos uma aplicação que é reativa e vai carregando de forma assíncrona. Não fica legal, ok? Essa implementação. Apesar dele já ter carregado parte aqui de alguns componentes, mas mesmo assim não é o ideal. Isso facilmente vai gerar timeout na sua solução, ok? Porque inclusive só temos aqui poucos alunos a serem exibidos por vez. Então isso aqui facilmente vai gerar timeout na sua solução, se você não tiver cuidado. Então vamos voltar para o OutSystems e vamos então implementar o nosso terceiro cenário. No nosso terceiro cenário, como eu disse, vamos utilizar aqui uma técnica para armazenarmos tanto a foto original, ok? Pode ser relevante para a sua solução ter a foto na maior resolução possível, na resolução que o utilizador carregou a imagem na aplicação. Mas vamos utilizar aqui uma terceira entidade e vamos chamar de Student Photo Thumbnail, onde vamos armazenar uma versão reduzida da imagem que o utilizador carregou. Ela também vai ser uma extensão, poderá ser uma extensão aqui da student, ok? Então vamos pôr como student identifier, student, e vai guardar a imagem como thumbnail, uma imagem reduzida, somente para o que precisamos mostrar, né, que é uma imagem de 100 pixels, por exemplo, uma imagem pequena, que é a informação que precisamos para apresentar na nossa solução. Então, eu vou criei essa nova entidade, thumbnail. Vamos agora adicionar. James, como é que eu vou fazer agora para guardar essa imagem, para reduzir a imagem? Então tem dezenas de componentes na Forge que podem te ajudar com isso. Tem o Image Toolbox, Image Resize, tem vários componentes que podem te ajudar nessa missão. Eu consumi no meu ambiente pessoal e você pode explorar na Forge algum desses componentes que te ajude a redimensionar essa imagem, ok? Se não encontrar na Forge o mais adequado para sua situação, poderá sempre pesquisar uma biblioteca C# para que você possa implementar uma extensão no server-side, não é? Ou então, quem sabe também com o JavaScript já fazer parte desse trabalho ali no próprio client-side, quando o utilizador estiver carregando aquela imagem. O exemplo que eu vou utilizar aqui é dos exemplos, ok, pessoal? Para que você entenda o conceito aqui desse padrão, né, que também não é a boa prática ou a única forma de se fazer, é um padrão que eu estou demonstrando aqui para vocês. Então esse padrão é o seguinte: temos um outro local, pode ser uma outra tabela aqui para armazenarmos esse binário, ok? Uma versão reduzida da imagem que o utilizador carregou. Então como é que a gente vai fazer isso?
Eu vou escolher também fazer isso de forma assíncrona, ok? Para o utilizador não esperar, ao clicar em guardar, esperar esse processamento, que pode deixar o processamento também mais lento. Então aproveito para introduzir também aqui novos conceitos para vocês, para que no momento em que ele faça o upload da imagem, ao clicar em guardar, é disparado um processo assíncrono, ou seja, em paralelo, o utilizador não precisa esperar, que vai fazer esse tratamento da imagem e vai guardar na nossa tabela de thumbnail, ok? Então vamos criar aqui um novo processo, eu vou chamar de resize photo, student photo, e esse processo, vamos dizer que ele será lançado, né, que ele vai receber aqui como parâmetro o student photo ID, ok? Então ele precisa do student photo ID aqui dentro para buscarmos a imagem original e depois tratarmos essa imagem. Então ele recebe isso como parâmetro. Poderíamos definir também que esse processo ele é lançado ao criar, né, ao criar ou ao atualizar uma nova student photo, mas eu vou lançar de forma automática na minha ação de save, ok? De forma automática não, de forma manual, utilizando essa ação que é o lançar o processo de forma manual na minha ação de save. Ok? Então, bora lá. Vou por aqui um detalhe. Também muito simples. E o que é que vamos precisar fazer aqui? Vou buscar o Student Photo. Então, o que é que vamos precisar fazer aqui dentro desse processo? Vou adicionar uma atividade automática. E vai ser tudo que eu preciso, basicamente. Dentro dessa atividade automática, eu vou buscar a foto por ID, utilizando aqui essa aceleração para fazer já o aggregate. Perfeito. Vou por aqui max record 1, só preciso de uma imagem. E agora vamos utilizar um componente para fazer resize dessa foto e depois armazenar na nossa entidade, que vai ser a entidade Student Photo Thumbnail. Ok? Então vamos adicionar já aqui o Create Update aqui por baixo. Agora vou consumir uma referência do Image Resize Utils. Tá aqui. Vamos utilizar o Resize Image by Size. Poderia utilizar essa por proporção e etc. Ok? Vou utilizar essa por tamanho, mas acredito que algumas imagens elas podem ficar distorcidas, então não é o objetivo fazer todo o tratamento da imagem, talvez quiséssemos cortar ao invés de redimensionar, mas eu vou utilizar essa como exemplo, ok pessoal? Então vamos lá, vou puxar agora essa action, resize image by size aqui, logo depois da busca. Qual é a imagem que eu vou querer redimensionar? A original, que está aqui no Student Photo. Qual é o tamanho? Por exemplo, 100 pixels. 100 pixels, que é o thumbnail que eu preciso mostrar aqui na minha solução, ok? Eu até vou redimensionar para 100 pixels ali a nossa imagem na nossa lista. Então, agora eu chamo o Create or Update do meu Student Photo Thumbnail, onde o Student ID é o Student Photo ID, que também é uma extensão, né, que eu recebi como parâmetro desse processo. E o thumbnail é a saída dessa action que vai fazer o resize. Então tá aqui o output resized image, ok? Então criei aqui, temos o nosso processo e agora na nossa ação de student save vou adicionar aqui uma condição. Vou adicionar aqui uma condição que é a seguinte. Então se eu realmente receber o student photo file, né? Ou seja, se ele for diferente de no binary, então res file tem binário, então se tiver o binário, vou fazer aqui swap, então ele vai fazer o create or update, esse daqui também faz parte aqui do de baixo, né? Vai setar aqui o ID do meu student photo, vai chamar o create or update e logo em sequência vai fazer launch process, vai lançar o meu processo de fazer resize passando o ID que acabou de ser criado do student photo, ok? Se não tiver arquivo, eu passo direto. Então,
file diferente de null binary? Sim. Então cria a student photo, que é a original, lança um processo passando o ID, e esse processo em background vai ter aqui uma atividade automática que vai buscar a informação da foto original, vai redimensionar e vai guardar na minha entidade de thumbnail. Como disse, isso é só uma das formas de se fazer, pessoal. Então, se você conhece uma outra forma de fazer, um outro padrão de thumbnails e etc., de manipulação de imagens, compartilha conosco nesse vídeo, ok? Compartilha conosco que assim podemos ir compartilhando os padrões que conhecemos em relação a essa manipulação de imagem, ok? O que é importante tenham em atenção em armazenar binários na base de dados relacional e também o momento em que você precisar recuperar esse binário sendo uma imagem, ok? Dentro de uma lista pode causar problemas caso você não tenha certeza do que está a fazer, ok? Então agora que temos o nosso processo, temos na ação de save aqui o momento em que vamos disparar o processo para guardar o nosso thumbnail, vamos criar um novo ecrã. Eu vou reaproveitar esse aqui do SQL, vou criar um novo. Esse eu vou chamar de thumb no final, ok? List SQL thumb, pronto. Vou adicionar aqui um link no meu menu. E agora a diferença nesse aqui, né? A diferença aqui é que ao invés de buscar na student photo, eu vou buscar na student photo thumbnail, ok? Então vamos por aqui thumbnail. O inner join também vai ter que mudar, não é? Então vamos mudar aqui o inner join. Vai ser inner join student photo thumbnail on student id igual a student photo thumbnail ponto student id. Vamos fazer um teste. Como é uma entidade nova, não dá para fazer teste. Então vamos fazer publish e vamos ver na prática se está a funcionar. Já estou aqui no navegador, pessoal, e nós não temos as thumbnails ainda, não é? Então, para termos as thumbnails, vamos fazer o seguinte, vamos entrar no detalhe de cada estudante e vamos guardar para que o processo ele seja executado, né? O processo ele é executado quando clicarmos ali no save do estudante. Então, vamos fazer isso. Por isso, ao aceder aqui esse meu ecrã da thumbnail, né? Como ele está inner join, né? Acho que ele até está inner join, podemos fazer lá uma mudança. Vamos por aqui left. Ele não retornou nada porque simplesmente não tem as thumbnails. Eu vou por aqui left join, só para vermos ali os estudantes, porém sem imagens atribuídas. Ok? E depois vamos entrar no detalhe de cada estudante e guardar e ver o processo, né? Ver que o processo ele roda em background, para depois termos as imagens dos estudantes. Então vamos lá. Ok, já tenho aqui a minha lista dos estudantes, carregado muito rapidamente. Estou a fazer left join com a entidade que na verdade ainda não tem as thumbnails, mas agora vamos juntos entrar no detalhe de cada estudante, como aqui no Antônio. Vou clicar em guardar. Ok, já guardou o Antônio. E agora, o processo ele deve estar a correr em background de transformação de thumbnail, também não deve demorar assim muito. E agora, quando eu volto para o meu ecrã de estudante, já tenho aqui a thumbnail do Antônio. E vamos fazer save para todos os outros estudantes, para vermos o resultado final dessa nossa implementação. Ok? Então, Elisa, guardar. James, por que em background? Por que com o processo? Por que, pessoal? É um processo que não precisa imediatamente estar disponível e ao clicar no save iria demorar mais tempo aqui essa requisição e esse tempo de espera do utilizador, por isso que é um bom exemplo para utilizarmos aí o processamento em paralelo, em background, para processamento e tratamento dessa imagem. Eu fiz um tratamento simples, talvez você precise fazer um tratamento mais complexo dessa imagem, então já fica aí a possibilidade e a ideia de fazer esses processamentos de forma assíncrona utilizando processos. A gente já aproveita e aprende aqui um 2 em 1. Perfeito, já guardei todos
e todos os processos acredito que já rodou. Vamos ver o nosso ecrã agora, Student List SQL com thumbnail, e olha como carrega imediatamente esse ecrã. Vamos ver mais profundamente através do network. Deixa eu mudar aqui, lá para cima a minha imagem, e vamos fazer refresh novamente, refresh, e olha que fantástico, olha que otimizado ficou esse nosso ecrã. Claro, eu fiz aqui redicionamento das imagens, não ficaram proporcionais, né? Então ficou aqui um pouco distorcida algumas imagens, mas não é esse o ponto, pessoal. Porque a gente poderíamos fazer um corte na imagem ou manter a proporção. O ponto aqui é que eu tenho uma única busca na base de dados que, mesmo retornando os binários, ok? Não é que o OutSystems colocou aquilo dentro de uma pasta e depois colocou o endpoint para carregar sincronamente dentro daquela pasta e etc. Não, nós trouxemos os binários, porém são binários extremamente otimizados, que traz aqui 37 KB de binário, ok? E durou aqui apenas 100 milissegundos essa busca, né? Trouxe aqui algum peso, alguns kbytes, sim, mas em comparação ao que tínhamos anteriormente, isso não chega nem aos pés, né? Então, realmente é uma excelente estratégia utilizar essa técnica de criar versões mais reduzidas das imagens, como thumbnails, para que no momento do carregamento, sendo que eu só precisava ver quem era o aluno, uma imagem aqui simples, pequena, seja algo extremamente rápido, e vamos olhar para esse binário e não para o binário original da imagem, que é extremamente pesado, principalmente se ele tirar uma foto do telemóvel ou algo assim do gênero, pode comprometer completamente o seu sistema e a sua solução. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que esse conteúdo sobre as imagens, sobre como o Aggregate retorna a imagem, como o Aggregate otimiza, permitindo que as imagens sejam carregadas de forma assíncrona, né, em paralelo, e qual o impacto de mudar, às vezes, uma propriedade do componente image, ou mesmo substituir o Aggregate por um SQL e fazer com que essa busca traga o binário completo para esse nosso ecrã. Pode ser um desastre para essa solução. E também, por último, de bônus, ainda vimos uma técnica de como, ao importar uma nova imagem para o seu sistema, criar uma versão reduzida, uma thumbnail dessa imagem, utilizando um componente do Forge. E desde já agradeço quem colocou esse componente na Forge e também muitos outros componentes que servem para esse fim, que estão lá disponíveis. Como é que redimensionamos essa imagem para versão que precisamos mostrar, que era uma versão reduzida dessa imagem, e isso faz com que essa nossa busca ela seja muito mais otimizada e melhore aqui a experiência de utilizador da nossa solução. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar um like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas da comunidade OutSystems, se inscreve no canal e um grande abraço.